E aí, estamos de volta. Vamos embora. Vamos embora, PMs. Olha, nós falávamos da Revolução Pernambucana de 1817. Então, primeira coisa que nós vimos aqui foi um movimento significativo, ok? Por que significativo? Os revolucionários assumiram o poder por cerca de 75 dias, ok? Cerca de 75 dias, 75 dias. Alguns autores colocam 74, tal, 71, 70, cerca de 75 dias, ok? E aí a gente poderia analisar justamente o seguinte, veja, as causas que levaram a esse movimento. Bom, pelo amor de Deus, entendam. A primeira causa que eu quero que vocês entendam seria a crise econômica. Não pode esquecer isto. A crise econômica. Ora, por favor, vejam bem. Essa crise econômica, ela passa pela decadência do açúcar, desde o final do 17, né? A gente chama o aluno e diz assim, olha, todo movimento revolucionário, se você quiser entender o movimento aqui em Pernambuco, você tem que partir da crise econômica. Crise econômica gerada desde a expulsão dos holandeses, aí vem a queda da produção açucareira no final do 17. Então pode ver, ó, Guerra dos Mascates, falamos nesse instante, é início do 18. Já no início do 19 aí, ó, que é crise novamente, é muita crise. E principalmente aí nesse início do 19, principalmente por uma coisinha muito simples. Olhe para cá, muito simples. Seria o aumento dos impostos. O aumento dos impostos. Aí o aluno fica perguntando, mas rapaz, peraí, vamos analisar por que aumento de impostos. Olha, veja a data do movimento. A data do movimento é justamente qual? 1817. Acontece que em 1808 a família real vem para cá. Aí o aluno diz, ih, rapaz, já começou a complicar. É, complica um pouquinho, mas se você botar os pés no chão dá para entender. Vejam, no início do século XIX, né, a gente observa que a Europa será sacudida pelas chamadas guerras napoleônicas. As guerras napoleônicas. Então Napoleão, em 1806, né, ele decreta o chamado bloqueio continental. A ideia era isolar a Inglaterra do comércio com a Europa. Certo? Se a gente for estudar esse bloqueio foi muito mais funesto para Napoleão do que para a Inglaterra. Mas não é o nosso caso. Eu só quero que entenda o seguinte. Quando Napoleão bloqueia a Inglaterra, ficava determinado o seguinte: nenhum país da Europa deveria manter relações comerciais com a Inglaterra. E aí, ó, eu venho aqui para a telinha, só para dar um toque para vocês. Vejam, eu tenho aqui, né? Vejam, final do século XVII, vamos analisar. Crise do açúcar. Veja, crise. Tudo bem, crise do açúcar, final do 17. Acompanhe esse raciocínio que dá para responder tranquilamente as questões. Veja, crise do açúcar, final do 17. Ótimo, muito bem. Veja, me perdoe, deixa eu apagar aqui, peraí, deixa eu pegar aqui, deixa eu apagar tudo aqui, peraí, para fazer melhor. Apagando tudo aqui. Olha, final do 17, crise do açúcar. Ótimo, crise do açúcar. Muito bem. Aí eu pergunto, 18 eu tenho a mineração. Ó, tá vendo? A mineração. Final do 17, início do 18, mineração. É no final do 17 para início do 18 que Portugal começa a endividar-se com a Inglaterra. Porque o aluno tem que entender que Portugal sempre teve uma relação com a Holanda. Mas aí depois da expulsão holandesa, né, Portugal começa, numa linguagem chula, a enrabichar-se para o lado inglês. E quando no início do 18 Portugal realiza seu velho sonho, que acalentou há séculos, encontrar ouro em suas terras da América, quando no início do 18 ele encontra ouro nas Gerais, ouro em Minas Gerais, depois Mato Grosso, Goiás, mas o ouro das Gerais, isso realizava o velho sonho português. Acontece que esse ouro ele será, eu diria, quase que totalmente canalizado para a Inglaterra. E que inclusive vai contribuir para a Revolução Industrial na Inglaterra. Tem uma frase muito interessante que diz: o ouro
deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. Então, esse ouro vai ser canalizado para a Inglaterra, graças ao tratado que será assinado logo no início do século XVIII, 1703, é assinado um tratado entre Portugal e Inglaterra, o famoso Tratado de Methuen. John Methuen é o plenipotenciário representante do capitalismo inglês dentro de Portugal, que consegue subornar ministros, conselheiros do rei, chegou a subornar o próprio rei, para poder assinar esse tratado. Esse tratado é conhecido vulgarmente pelo nome de Tratado do Pano e do Vinho. Portugal exportava vinho, mas comprava tecido inglês. Assim sendo, a balança comercial foi favorável para a Inglaterra, Portugal fica com a dívida, e para sanar essa dívida, esse déficit, tá certo, na balança comercial, Portugal vai usar o ouro que sai do Brasil. Assim sendo, veja, o ouro não fica em Portugal, quer queira, quer não, certo? Daí a expressão ouro deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. Muito bem, quando no final do 18, no finalzinho do 18, para início do 19, você observa a economia do Brasil, é a mineração entrando em crise, meu amigo. O ouro não é uma economia renovável. Na medida que houve uma grande extração de forma desenfreada, sem controle, sem nada e sem uma técnica apropriada, é óbvio que essa mineração vai entrar em crise. Então, no início do século XIX, Portugal está totalmente dependente do capital britânico. Totalmente do capital inglês. Se o aluno entender isto, ele vai entender a questão da posição de Portugal no início do século XIX. Aquilo que eu falei, no início do XIX, a Europa sacudida pelas guerras napoleônicas. Napoleão, 1806, decreta o bloqueio continental. Nenhum país da Europa deveria comercializar com a Inglaterra. E como é que fica a situação de Portugal, rapaz? Para pensar. Como é que fica a situação de Portugal? Dependente do capital inglês. Eu diria, brincando, que Portugal fica numa saia justa. Se ele fica ao lado da Inglaterra, corria o risco de sofrer uma invasão francesa. Se fica ao lado da França, perderia o apoio econômico inglês. Dom João governava Portugal como príncipe regente. Sua mãe, a rainha Dona Maria I, era louca, certo? Conhecida como Dona Maria I, a louca. E Dom João, na verdade, vai posicionar-se ao lado da Inglaterra. A partir do momento que Dom João posiciona-se ao lado da Inglaterra, certo? Napoleão manda invadir Portugal. E a família real foge para o Brasil. Bom, essa é a forma simplória. Porque se eu for mexer nisso aí, a gente vai conseguir perceber que a família real vem para cá, na verdade é por determinação inglesa. Porque a Inglaterra é que determina. Se Napoleão invadir, eu estou falando bem de forma simplória aí, numa linguagem bem coloquial, certo? Se Napoleão invadir, você não resiste, você foge para o Brasil. Inclusive ficava determinado que a Inglaterra teria ali uma esquadra preventiva já. Em caso de invasão francesa, essa esquadra traria a família real para cá. E foi o que aconteceu. Então a família real vem para cá. Quando a gente diz que a família real vem para cá, não vem só a família, criança. Pelo amor de Deus. Vem toda uma corte. Vem toda uma corte. Alguns dados mostram que vem cerca de 10 mil pessoas para cá. Aí eu pergunto, essa corte, essa nobreza, desloca-se de Portugal para o Brasil, vai ficar aqui numa vida extremamente faustosa e, diga-se de passagem, extremamente ociosa. E aí eu pergunto, como manter essa corte nessa vida faustosa e ociosa? Só tinha uma forma de manter, era aumentar os impostos. Então vejam, você tem aqui uma crise econômica que vem assolando o Nordeste. Some-se a essa crise econômica os aumentos de impostos, que era justamente para manter essa corte faustosa por lá. Então eu tenho crise econômica, aumento de impostos. Eu tenho ainda o profundo absolutismo. O profundo absolutismo do governo sobre a região. Em Pernambuco, no caso particular, existia um governador, tá certo? Chamado
Ixi, me vê, tá fugindo agora, não lembro já o nome dele. Mas veja bem, existia um governador de forma extremamente absolutista. Lembrei, Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Dizia-se que ele era Caetano de nome, Pinto na coragem, Monte nas alturas, na altura e negro nas ações. Esse cara era extremamente absolutista, repressivo ao extremo. Aí você diz, peraí, não, vai, tu estás dizendo essas coisas, esses detalhes, mas são esses detalhes que levam a explodir a revolução. Crise econômica, aumento de impostos, repressão absolutista, notadamente na figura do governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro, certo? Outra coisa que é interessante, e aí é básico, a ideologia iluminista. Eu disse nesse instante a vocês, olhe bem, século XVIII para início do XIX e tal, a Europa sacudida aqui, ó, pelo iluminismo ou liberalismo. O iluminismo cruza o Atlântico, bate aqui na América, e vai contribuir, tá certo, para a independência de toda a América Latina, inclusive a independência americana. Então, por favor, vejam, quando esse iluminismo sai batendo aqui na América, tá certo? Contribui justamente para quê? Para os movimentos de independência. No caso do Brasil, e em particular aqui no caso de Pernambuco, que é o nosso caso, veja bem, no caso de Pernambuco, essas ideias liberais, elas entravam de forma clandestina. Lógico, se são ideias liberais, se são ideias que condenam o absolutismo, obviamente a coroa portuguesa, sediada a essa altura do campeonato aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, a coroa portuguesa jamais permitiria que essas ideias liberais, certo, se propagassem de forma clara e transparente. É lógico que essas ideias liberais, elas vão se propagar aqui de forma clandestina. No caso de Pernambuco, elas entram em sociedades secretas. A sociedade secreta que nós podemos apontar seria a loja maçônica, a maçonaria, veja bem, ó, loja maçônica, a maçonaria, veja bem, ó, essa loja maçônica chamada Areópago, o famoso Areópago de Itambé. Então, veja bem, ó, através da loja maçônica Areópago de Itambé, as ideias liberais e iluministas entravam aqui. Ok? Afora, veja, eu só estou dizendo isso porque se cai lá numa questão de prova. Durante o processo de independência, porque isso é um processo de independência do Brasil, faz parte do processo. Faz parte do processo, ok? De independência. Aí o cara bota lá na questão. Durante o processo de independência, observa-se a participação ativa da maçonaria. Corretíssimo, tranquilo. A exemplo da loja maçônica, o Areópago de Itambé. Fui claro? Mas além da maçonaria, eu posso dizer o seminário de Olinda, ó. O seminário, foco de grandes movimentos aqui, certo? O seminário de Olinda. Aí você diz, peraí, não, peraí, vamos esclarecer isso aí. Olha, eu disse que essas ideias entravam clandestinamente. É claro que o seminário de Olinda, tá certo? Vai propagar essas ideias liberais, iluministas, essas ideias anti-absolutistas de forma clandestina também. Porque eu disse, pelo amor de Deus, rapaz, não foi a instituição igreja que participou do movimento. Foram alguns padres revolucionários, alguns padres liberais, alguns padres iluministas que participaram desse movimento. Então, as ideias liberais e iluministas eram propagadas secretamente no seminário de Olinda. Ok? Então, toda vez que você falar, tá certo? Movimentos de independência, processo de independência do Brasil, bote logo na cabeça as ideias liberais e iluministas. Não tem para onde correr. No caso aí da Revolução Pernambucana, essas ideias liberais e iluministas são propagadas aqui através de sociedades secretas. E aí a gente aponta a maçonaria, o Areópago de Itambé e o seminário de Olinda, através dos padres revolucionários. Ok? Então, vamos analisar. Calma, porque eu acho que isso é questão certa. Então, nós temos crise econômica, ok? Nós temos forte absolutismo, notadamente na figura do governador, Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Nós temos
os aumentos de impostos, que é para manter a corte faustosa sediada lá no Rio de Janeiro, certo? Nós temos, na verdade, nós temos o profundo liberalismo pregado, né? O iluminismo pregado através das sociedades secretas, destacando-se aí o Areópago de Itambé, como loja maçônica, e o Seminário de Olinda. Fui claro aí ou não? Agora vamos continuar, para a gente começar a perceber. Se você olhar direitinho, vai me perguntar, Novaes, então vamos analisar com carinho. O que nós podemos apontar como classes sociais que participaram desse movimento? Ora, eu posso dizer a aristocracia, correto até aí ou não? Aristocracia. Eu posso apontar alguns comerciantes, epa, vamos parar aqui em comerciantes. Aliás, deixa eles aí, daqui a pouco eu falo. Mas eu tenho aristocracia, tenho comerciantes, vou ter militares, certo? Até porque a coisa vai explodir dentro do quartel, quando foram prender o capitão José de Barros Lima, o famoso Leão Coroado, falo já já dele. Vamos ter aqui padres, claro, participando, padres, tá certo? Padres. E vamos ter magistrados. Esses magistrados seriam notadamente a maçonaria, aqueles homens mais letrados. Então eu vou ter aqui magistrados, certo? São os letrados, magistrados. Vai depender de como a banca preparar a questão, eu vou botar aqui letrados. Pronto. Agora, vamos dar uma paradinha para ver esse negócio desses comerciantes aqui. Por que eu fiz questão de ver esses comerciantes? Ora, por favor, eu quero que vocês entendam o seguinte. Desde a Guerra dos Mascates, se você parar para analisar direitinho, o comércio varejista aqui é controlado por portugueses, né? Armarinhos, boticários, aviamentos, né? Até padarias, merceariazinhas, aquilo ali tudo era controle de portugueses. E então a gente tem que observar o seguinte, esse monopólio do mercado varejista nas mãos de portugueses aqui, vai gerar um sentimento anti-lusitano por parte de comerciantes pernambucanos. O monopólio é praticamente nas mãos de comerciantes portugueses. Mas isso vai gerar um movimento de sentimento anti-português aqui. Vai. É uma expressão que não é muito comum, mas eu chamo a atenção para o aluno. Olha a expressão, pelo amor de Deus, olha essa expressão, vou colocar aqui, ó. Lusofobia. É uma expressão que não é muito usada, mas o aluno tem que observar. Fobia, aversão a portugueses. Esse controle do mercado varejista aqui nas mãos de portugueses, certo? Gerou um espírito anti-lusitano, muito conhecido aqui como a lusofobia, certo? Então, por favor, eu tenho aqui como classes sociais participando desse movimento. Vejam, nós temos aristocracia, comerciantes, militares, padres, letrados, de um modo geral. Fui claro? Então, veja bem, ó. Antes de continuarmos, deixa eu dar uma curiosidade aqui para esse movimento. Essa curiosidade é interessante, que se você parar para pensar, é como eu disse, nem tudo está nos livros oficiais. Mas observe isso aqui. Vamos fazer de contas que você está vendo aqui a África, ó. África. Vamos dizer que você tem aqui, ó, Portugal. A família real veio para o Brasil, fugiu, certo? Tudo bem. Mas vamos dizer que você tem aqui a Inglaterra. Vai olhando, é bem simples de entender, rapaz. França, pronto, acabou-se aí. Napoleão, preste atenção nisso aqui, ó. Napoleão, ele é derrotado, tá bem? Definitivamente em 1815, na famosa Batalha de Waterloo, certo? Ele já tinha sido derrotado na Batalha das Nações, foi exilado na Ilha de Elba, ok? Foge da Ilha de Elba, volta para a França, governa mais 100 dias, é o governo dos 100 dias, mas aí ele é derrotado definitivamente, organiza-se uma 7ª coligação lá na Europa contra a França, e ele é derrotado em 1815 na Batalha de Waterloo. Quando Napoleão é derrotado,
ele vai ser preso aqui, ó, numa ilhazinha nas costas da África, no Atlântico Sul. Então vamos botar aqui o Oceano Atlântico, tá certo? E aqui você tem a ilha. Essa ilha é uma prisão inglesa, pelo amor de Deus. É a famosa ilha de Santa Helena. A famosa ilha de Santa Helena. Prisão inglesa. Aí você diz, espera aí, por que tu está dizendo isso? Por essa curiosidade. Que não está em livros de ensino médio, mas que a banca sabe disso. A banca sabe disso e o aluno não pode vacilar dessas curiosidades. Essa curiosidade é o seguinte. O cara vai para lá em 1815. A revolução aqui é 17. Então, veja bem, às vésperas dessa revolução, 17, Napoleão já está preso lá desde 1815. Qual era a ideia dos revolucionários? Saírem aqui, ó, aqui na telinha. Eles saírem aqui de Pernambuco, sai de Pernambuco, vem para a ilha de Santa Helena e aqui na ilha de Santa Helena libertar Napoleão e trazê-lo para organizar o movimento militarmente falando aí. Organizar toda estratégia militar. Foi claro? Foi uma ideia, foi uma ideia. E às vezes o aluno fica perguntando, pô, era uma ideia até interessante, né? Libertar Napoleão, trazê-lo para organizar toda uma estratégia militar, levando-se em conta o estrategista militar que Napoleão foi. E por que que abortaram essa ideia? Por que que essa ideia não deu certo? Olha, abortaram essa ideia por uma coisa muito simples. Napoleão é um prisioneiro inglês. A ilha de Santa Helena é uma prisão inglesa. Libertar Napoleão, aí você tem que observar duas coisas. Vão invadir um território que era uma prisão inglesa, Santa Helena, e vão libertar um prisioneiro inglês. Ora, a grande pergunta é esta. Se isto tivesse ocorrido, se essa ideia maluca tivesse sido levada adiante, eu pergunto, quando a Inglaterra iria reconhecer essa independência do Brasil? Pense nisso. Pense. Então, quando eles começaram a observar a necessidade de reconhecimento por parte da Inglaterra da nova república que eles pretendiam implantar, certo? Porque depois da independência do Brasil, eles iriam implantar uma forma de governo republicana. Por isso o movimento é considerado emancipacionista, liberal, republicano. Movimento nacionalista de caráter republicano. Ok? Então, quando a Inglaterra iria reconhecer essa nova república? Nunca. Por quê? Porque eles invadiram um território inglês e libertaram um prisioneiro inglês. E um prisioneiro não era um prisioneiro qualquer. Cara, Napoleão é um imperador francês. A Inglaterra teria que dar satisfações aos franceses, aonde estaria seu imperador. Tranquilo. Então, por favor, veja, abortaram essa ideia. Mas vamos voltar aqui, tá certo? Eu quero que entendam o seguinte, vejam. No dia 6 de março, daí a data magna, 1817, certo? Quando foram prender o capitão, né, José de Barros Lima, o famoso Leão Coroado, capitão José de Barros Lima, quando foram prendê-lo, ele puxa a espada, vai desembainhar a espada, certo? E matou o oficial que foi prendê-lo. Usando aquela expressão, morra infame! Essa morte desse oficial que vai prender o capitão José de Barros Lima, que na prova pode ser que não apareça o nome dele, porque eu acho que pode até aparecer para ilustrar a coisa, mas ninguém vai exigir o nome dele numa prova. É o famoso Leão Coroado, a bravura dele, né? Leão e coroado porque ele tinha uma calvície. Era essa calvície que lhe dava o apelido de Leão Coroado. Então veja, morra infame, né? Ali explodia a Revolução Pernambucana de 1817. Muito bem, começava ali o chamado governo provisório. Esse governo provisório, veja bem, ó, esse governo provisório, como eu disse, ele dura cerca de 75 dias, ok? Dura cerca de 75 dias, tá bem? E aí a gente tem que entender o que acontece nesse período de governo provisório. Primeiro, foi um governo provisório formado, né? É um governo formado por várias categorias. Ora,
É um governo provisório formado por quem? Vamos analisar pela aristocracia, certo? É um governo formado por aqueles comerciantes locais que eram contra o monopólio do governo português, do comércio nas mãos de portugueses, aqueles que vinham desenvolvendo o espírito antilusitano, vinham desenvolvendo a lusofobia. É um governo formado pelos letrados, claro, um governo formado, né, por padres, e seria ainda um governo formado, tá certo, por militares. Então, você tem essas 5 categorias aí que formariam, tá certo, o governo provisório. Ok até aí? Esse governo provisório vai aprovar uma bandeira. Olha aí a bandeirinha que eu falei. Essa bandeirinha que você, como PM, vai andar com ela aí no braço, foi claro? Essa bandeirinha é a bandeira da Revolução Pernambucana de 1817. Você tem aí, na verdade, a mesma bandeira, com pequenas, mas pequeníssimas diferenças. Ao invés de 3 estrelinhas, hoje você só tem uma estrela. E tiraram, na realidade, 2 cores ali do arco-íris. Ok? Então você tem a mesma bandeira, só com essas pequenas diferenças. Então, a bandeira que você tem hoje em Pernambuco é a bandeira da Revolução Pernambucana de 1817. Então, o governo provisório vai criar uma bandeira, ok? O governo provisório vai criar uma lei, certo? Essa lei eu posso dizer, olha, veja bem, a lei pode aparecer assim, ó, lei orgânica. É comum nos livros aparecer assim, ó, o governo provisório estabeleceu a lei orgânica, a lei orgânica, a lei constitucional. Todo livro trata lei orgânica, lei orgânica. Mas se de repente a banca examinadora resolver botar, esse governo provisório instituiu uma constituição, tá correto, é a lei orgânica. Fui claro aí ou não? Normalmente os livros trazem lei orgânica. Mas aí a banca pode botar uma constituição para derrubar o aluno, está correto. Fui claro? Veja o significado desse movimento. E aí, veja bem, olha, deixa eu dar um toque aqui para apagar isso aí, para mostrar uma coisinha para vocês. Vejam, comissões. Eita, olha aí. Comissões. O governo provisório formou comissões para mandar comissões para outras províncias. Olhe bem aí, ó. Mandar comissões para outras províncias, ok? Para receber o apoio dessas províncias. E aí eu quero chamar a atenção, por favor, veja aqui, ó. O Ceará e a Bahia, essas 2 províncias, pelo amor de Deus, Ceará e Bahia, essas 2 províncias mas não apoiaram o movimento. Fui claro aí? As 2 províncias não apoiaram o movimento. Tá bem? Inclusive eu disse, quando esse movimento for abafado, Pernambuco vai ser retalhado. E quem mais foi favorecido com essa retaliação foi a Bahia. Tá vendo aí? Então Bahia e Ceará não participaram. Se o aluno tiver dúvida na hora da prova, quais as províncias que não apoiaram? Aí eu pergunto, veja, uma dicasinha que não tem muito respaldo científico, mas é só para o aluno não esquecer. Se eu tiver aqui em Pernambuco e quiser ir para o Ceará, eu pego um ônibus aí e levo 12 horas. Para onde é que eu pego um ônibus também que leva mais ou menos 12 horas? Para Bahia. Então entenda, esses extremos, Ceará e Bahia, não participaram do movimento. Não apoiaram o movimento. Pelo contrário, mandaram tropas para abafar o movimento. Fui claro aí ou não? Certo? Então, pessoal, no próximo bloco a gente vai dar continuidade a isso aí, terminar o movimento e observar, tá certo? Como se processou na realidade essa retaliação. Ok? Então, pessoal, voltamos já com mais alguns detalhes para vocês. Até a próxima.